Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Karina, do Sei Palavra Cantada, do Instituto Anjos Solidários. E hoje vamos para mais uma vivência legal, uma história. E o nome da história é bem diferente. Sabe como que é o nome, crianças? Corre! Vamos saber por quê? Corre! Chama toda a família para ouvir junto com a gente. Corre, 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 corre! Para ouvir a história. Corre! Então vamos lá! Vamos iniciar a nossa história? Um certo dia, um touro estava dormindo tranquilamente embaixo de um pé de árvore bem grande. Era um pé de jaca, era um pé de jaqueira. E ele estava lá num sono tranquilo, muito tranquilo, quando de repente ele ouviu um barulho, um estalo. Tá! E ele ouviu alguém gritar: corre, corre, corre! E o touro saiu correndo, sem saber o porquê. Só correu. E quando de repente ele encontrou o senhor pássaro no caminho. E o pássaro perguntou para ele: por que você está correndo, seu touro? Eu estava dormindo embaixo de um pé de jaqueira e ouvi um estalo e alguém gritar: corre! Então fiquei desesperado e comecei a correr. E o pássaro ficou também desesperado e começou a correr junto com o touro. E os dois correndo, sem saber o porquê, apenas correndo. E no caminho encontrou o tatu bola. E o tatu bola perguntou: por que vocês estão correndo? Estão tão desesperados? E eles responderam: o touro estava dormindo embaixo do pé de jaqueira e ouviu um estalo. E ouviu alguém gritar: corre! E ele saiu correndo, desesperado. Então, todos começaram a correr. O pássaro, o tatu e o touro. Começaram a correr. E quando de repente, sabe quem eles encontraram, crianças? A dona onça. E a dona onça perguntou: o porquê que vocês estão correndo? E o tatu respondeu: o touro estava dormindo embaixo de um pé de jaqueira e ouviu um estalo e ouviu alguém gritar: corre! Então ele ficou desesperado e começou a correr. E nós encontramos ele no caminho e também corremos junto com ele. E a dona onça também ficou intrigada com a história e começou a correr junto com eles. E todos correndo. Quando de repente eles encontraram o senhor pavão. E o pavão perguntou: por que vocês estão correndo, amigos? Por que estão tão desesperados? E a dona onça respondeu: o touro estava dormindo embaixo de um pé de jaqueira e ouviu um estalo e começou a correr, porque ele ouviu também alguém gritar: corre, corre! Então ele começou a correr desesperado. E nós o encontramos pelo caminho e também ficamos preocupados e começamos a correr junto com ele. Então todos começaram a correr, o pavão e todos eles começaram a correr desesperado, sem parar. E de repente eles encontraram, sabe quem? O porquinho. E o porco perguntou: por que vocês estão correndo, amigos? Que desespero é esse? E eles responderam. O pavão respondeu: o touro estava dormindo embaixo de um pé de jaqueira e ouviu um estalo. E ouviu alguém gritar: corre! E nós o encontramos correndo e ficamos preocupados também, começamos a correr junto com ele. Não sabemos o porquê, só estamos correndo.
porco ficou assim, né? Pensando. Eu também vou correr. E o porco resolveu correr também. E saiu correndo junto com eles. Todos correndo, desesperados. Correndo, 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 correndo. E encontraram o pato. E o pato perguntou: eu, hein? Por que vocês estão correndo tanto? O que acontece com vocês? E o porco respondeu: o touro estava dormindo embaixo de um pé de jaqueira e ouviu um estalo e ouviu alguém gritar: corre! Então todos nós o encontramos e saímos correndo junto com ele. Não sabemos o porquê, só estamos correndo, correndo, porque ficamos preocupados, desesperados, porque o touro está correndo e por causa do barulho. Aí todos começaram a correr, crianças, todos correndo, 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 sem saber o porquê, só estavam correndo. Aí encontraram a dona Raposa. E a dona Raposa falou: amigos, o que está acontecendo? Que desespero é esse? Que alvoroço é esse aqui? Por que vocês estão correndo tanto? Aí o seu pato falou a mesma história. O touro estava dormindo embaixo de um pé de jaqueira e ouviu um estalo e ouviu alguém dizer: corre, corre! E ele saiu correndo e todos nós o encontramos correndo e começamos a correr junto com ele, porque ficamos muito preocupados com o barulho e com o desespero do touro. Não sabemos o porquê, só por isso. Então a dona Raposa começou a rir. Vocês todos desesperados. Por causa disso, foi eu que gritei: corre! Eu estava passando lá pelo pé de jaqueira e vi que uma jaca estava quase caindo. Aí eu gritei: corre! E saí de lá também. Não sabia que o touro estava lá e não sabia que o touro ia sair correndo e que vocês iam ficar tão desesperados. Amigos, desculpem-me. Eu não sabia que ia causar todo esse alvoroço, que vocês iam ficar tão desesperados. Podem ficar tranquilos, podem voltar para suas casas. Não vai acontecer nada, era apenas uma jaca. Olha a jaca aqui, ó. A jaca estava quase caindo e caiu do pé de jaqueira. Era apenas isso, não tinha mais nada acontecendo. Podem ficar tranquilos e todos podem voltar para suas casas e descansar. E essa foi a nossa história de hoje, crianças. Os animais ficaram todos desesperados. Sem saber o porquê, começaram a correr. Mas a dona Raposa explicou para eles e todos voltaram para suas casas. E ficaram despreocupados, porque sabiam que não estava acontecendo nada. Foi apenas um susto. E essa foi a nossa história de hoje. Um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo.